14 até o 21. Efésios 5, do versículo 14 até o 21, tá bom? Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, Deus santo, Deus eterno, te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso que nós temos na tua casa. Abençoa as nossas vidas, ó Senhor, santo Deus, nos dá da tua graça, renova-nos pelo poder do teu Espírito Santo. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu separei esses versos porque eu gosto muito dessa passagem, ela tem realmente ela tem um peso muito grande. E, de certa forma, ela se assemelha muito àquilo que a gente vem falando nas últimas quartas-feiras, né? E o que a gente vai falar também. Lembra que eu falei quarta-feira passada que um dos principais perigos que João estava vendo na igreja não era um perigo externo, mas um perigo interno. O problema não era um problema de perseguição, embora a igreja estava sofrendo grande perseguição. Mas João não estava preocupado com a perseguição, João estava preocupado com os falsos mestres. Portanto, e eu citei muito Paulo também, quarta-feira passada. Esta é uma carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. É uma carta com muito conteúdo profundo, né? Conteúdo teológico profundo. E nessa parte desse capítulo 5, Paulo está trabalhando ali, fazendo uma divisão, né? Uma oposição entre o fruto da luz e as obras das trevas. Exatamente para que nós possamos examinar a nós mesmos e ver o nosso comportamento, ver o nosso testemunho, ver as nossas atitudes, ver o que a gente está fazendo. Estava ouvindo ali atentamente o testemunho do irmão Damião, e ele repetidas vezes, né, falou o quanto a bebida atrapalhou a vida dele, o quanto a bebida era um risco o tempo todo para a família, atrapalhando ali o bom andamento da família o tempo todo. E como Deus foi gracioso ali, sustentando, livrando, né, dando graça realmente a cada membro da família para que pudessem mais tarde usufruir da salvação, da libertação na vida do nosso irmão Damião. Portanto, veja bem, eu vou só fazer nova menção aqui aos versos. Paulo diz, portanto, que a gente precisa dar-se um despertar, sabe? Tocar ali o despertador. Hoje de manhã, Denise acordou cedo, era antes das 5 da manhã, Denise acordou, está fazendo ali um pequeno tratamento com a Charlotte, a cachorrinha lá de casa, né? Acordando cedo para dar ali um omeprazol, para poder esperar o omeprazol fazer o efeito. É pantoprazol, né? Ou omeprazol mesmo? Omeprazol mesmo, né? Para depois dar os medicamentos para a cachorra. Mas o despertador do Levi estava tocando lá, ó. E o Levi não levantava, não. Eu disse, meu Deus do céu, e esse despertador aí, tocando. Eu disse, Denise, o que é isso aí que está tocando aí? Eu queria dormir, sabe?
Eu queria dormir um pouquinho mais. E o despertador lá, blá, 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 é do Levi. Mas desliga esse negócio aí que o Levi não levanta, não. Enfim, mas é como isso. É o despertar. Paulo faz essa exortação. Desperta, ó tu que dormes. Mas a ideia aqui não é o despertar físico, é o despertar espiritual. Porque às vezes nós estamos exatamente assim, sonolentos, espiritualmente sonolentos, cansados, enfadados, mortos, né? E ele diz: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Você dá aquela chegada em Cristo, né? Você desperta, rapaz, eu vou buscar, eu vou. Pode ter certeza. É como o próprio Deus diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Dá uma despertada, irmão. Todos nós precisamos dar esse estalo. Todos nós. Você vê que eu propositalmente, não sei se você percebeu, esse texto aqui eu escolhi antes de falar sobre dar oportunidade. Porque mais na frente ele diz assim, no versículo 19, falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus. Eu disse, eu ia dar oportunidade para 3 pessoas. Não, só 2 tá bom. Eu vou deixar tempo livre, né? Tempo livre. O irmão Damião já foi aqui, pregando aqui 100 por 1. Enfim. Mas você percebe que se eu vou dar oportunidade para uma pessoa, se outra pessoa não for, eu vou. O irmão Damião ali, ele já estava engatilhado, mas talvez ele estava pensando assim, vou deixar outra pessoa aí, talvez o pensamento dele fosse a mesma coisa. Aí, o que eu estou querendo dizer? Quando houver oportunidade, meu irmão, sou eu, esperta, sou eu. Eu tenho o que dizer. Eu tenho uma experiência para contar, eu tenho uma bênção para contar, eu tenho uma palavra de gratidão. Eu gostaria de louvar o Senhor por isso ou por aquilo. O crente tem que estar meio que sempre preparado, né? Preparado. Quando a gente está meio, vamos dizer assim, sonolento, a gente fica sempre dizendo assim, deixa o outro fazer, alguém vai falar, alguém vai. Então desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E isso não é só no ambiente de culto, né? Não é só no ambiente de culto, é no nosso dia a dia o tempo todo, é vigilância o tempo todo. Só repetindo, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. Porque se a gente não está prudente, automaticamente nós estamos como necios, tolos, estamos vacilantes. Se eu não estou vigilante, automaticamente eu estou vacilando. Automaticamente. Se eu não estou prestando atenção, automaticamente eu estou distraído. A gente muitas vezes diz o seguinte, eu estou no automático. Não, irmão, o automático é distraído. O automático é distraído. Então, vede prudentemente como andais, não como necios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, o negócio está ruim. Quem é que estava falando comigo hoje sobre isso? Hoje, alguém estava falando, era o Cochito. O Cochito hoje estava falando comigo, pastor, o negócio está virado. Foi, Cochito? A gente foi comprar água, e o Cochito estava falando, rapaz, assim. Os dias estão maus. Por isso, Paulo repete, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Irmão, ou você está esperto, ou você está distraído. Ou você está ali prudente, ou você está como um tolo, insensato. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para isso? Eu falei exatamente isso para uma pessoa que eu fui visitar essa semana. Porque a pessoa está com a cabeça muito bagunçada. Ela está enfrentando alguns problemas. E ele está com a cabeça muito confusa. Eu disse, olha,
Não faça nada de errado. Como é que você vai saber o que não é errado? Todas as vezes que você tiver com vontade de fazer uma coisa, eu disse lá para ele, você está com vontade de fazer isso por causa daquela situação, isso está errado. Antes de você tomar qualquer decisão, fale com Deus. Fale com Deus. Veja qual é a vontade do Senhor. E aí então você toma uma decisão. Se nós não soubermos a vontade do Senhor, certamente nós vamos andar de forma imprudente. Nós vamos andar como nécios. Por isso Paulo faz esse apelo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender. Eu preciso entender qual a vontade do Senhor. Obviamente, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Literalmente é o vinho mesmo que embriaga, mas a situação de estar embriagado, de estar entorpecido. O irmão Damião mesmo disse assim, rapaz, teve um dia que eu saí, de repente eu já estava em casa. Pergunta para ele se ele sabe como é que estava em casa. Ele não sabe como é que chegou em casa. É exatamente o estado de estar entorpecido. E eu não estou falando, né? Paulo diz, não apenas o estado de embriaguez pelo vinho, mas o estado de estar entorpecido por qualquer coisa. Às vezes um problema nos deixa fora da razão, entorpecido, sem nenhuma condição de tomar decisão ou de caminhar realmente, né? De tomar rumo. Por isso, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Todo crente precisa buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia. Pastor, eu já recebi o Espírito Santo quando me converti. Ok, você foi selado. Mas o crente precisa estar ali o tempo todo buscando uma vida plena, transbordante, cheia do Espírito Santo. Porque todo dia você entra em contato com coisas imundas. Todos os dias você vê coisas involuntariamente, coisas imundas. Na televisão, no celular, ao vivo e a cores lá na rua. Todos os dias. A sujeira é tão grande que ela vai respingar em você, quer você queira ou não. Por isso nós precisamos todos os dias uma vida transbordante do Espírito Santo de Deus. Mas enchei-vos do Espírito, para a gente não estar entorpecido com nenhuma ideologia, com nenhuma filosofia, com nenhuma heresia, com nenhuma fábula, com nenhuma, seja lá o que for, mundanismo, coisas, secularismo, coisas do mundo. Mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Aí é a vida comum do crente, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. A vida comum do crente entre os crentes. É assim, irmão. É assim que a gente vai vivendo sabiamente. Moisés escreve um salmo e ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Paulo responde: pelo Espírito Santo, Paulo escreve aqui a resposta. Uma vida plena no Espírito Santo. Desperta do sono espiritual, vai ao encontro de Cristo, Ele vai te iluminar. Busca uma vida cheia do Espírito Santo. Busca uma vida comum no meio da igreja, de adoração, de gratidão, de serviço uns aos outros. Pode ter certeza que a sabedoria vai cair sobre a tua vida como uma cachoeira. Amém?
Não tem erro, irmão. Não tem erro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amanhã tem mais trabalho? Tem, Alex? Que hora é? 8 horas, é? 8 horas. Se tiver alguém aí de folga, porque desocupado não tem, né? Eu ouvi dizer que não tem gente desocupada na igreja, mas às vezes tem alguém de folga. Então, se você está de folga, 8 horas da manhã, está valendo já. Oremos. Amém? Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, Senhor, nesse momento. Nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas ricas misericórdias sobre as nossas vidas. Derrama sobre o nosso coração mais e mais do teu Espírito Santo transbordante, Senhor. Nos guia, nos faz caminhar em verdes pastos. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, a águas tranquilas. Senhor, vem refrigerar as nossas almas. Sim, Senhor, queremos andar contigo, caminhar contigo, ter comunhão contigo, ter intimidade contigo e viver, Senhor Deus, esta vida comum entre os cristãos, entre os lavados e remidos, entre os santos. E assim, Senhor Deus, vivendo e proclamando a tua santidade, a tua graça e a tua misericórdia a todos quantos o Senhor nos conduzir. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós, derrama cada vez mais sobre nós a tua graça, a tua unção, o teu poder, o teu Espírito Santo. Senhor, neste momento também nós te pedimos em favor, ó Deus querido, das noites de celebrações que teremos aqui, Senhor, as noites de sábado e domingo. Manifesta o teu poder, a tua presença abundantemente. Seja um momento, Senhor Deus, de gratidão, um momento de salmos e hinos, de louvor e adoração na tua presença. Seja também, ó Deus, um momento, ó Pai querido, de salvação, de edificação. Seja um momento espiritual, Senhor, ó Deus querido, onde o Senhor seja o centro de todas as coisas. Assim nós te pedimos, ó Deus, também por todas as famílias aqui representadas, que o Senhor derrame da tua graça, cuidando-nos, livrando-nos de todo o mal, para que o teu nome seja também glorificado em nossas vidas, ó Deus, em meio à nossa família e em meio a todos os nossos familiares. Em tudo te somos gratos, Senhor. Em tudo te rendemos gratidão, Senhor, pois nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Confiamos que o Senhor continuará a realizar grandes coisas nas nossas vidas. Nos despede agora, Senhor, em paz, para as nossas casas, para os nossos lares, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, debaixo do amor de Deus, nosso Pai, debaixo da unção e da consolação, do transbordar do Espírito Santo. Assim seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que crê, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Cumprimento o teu irmão na paz do Senhor.